Bom dia, boa tarde ou boa noite, Marcelo Paes Barreto. Prazer enorme em gravar esses vídeos. Desde 1968, estudando de forma integral, de forma continuada, como aprendiz, como estudante, os livros básicos do Espiritismo, a pureza doutrinária e a ciência do direito. Desde 1968. Lá se vão, o ano que vem, 50 anos de estudo, 50 anos de trabalho, mais de 5.000 palestras em centros espíritas e mais de 4.000 aulas nas faculdades que trabalhei. E hoje, aposentado, morando em Guarapari, estado do Espírito Santo, e estudando em média 4 horas por dia, como sempre fiz. Vamos hoje trabalhar o capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E Jesus colocou nas bem-aventuranças que quem se tornasse um misericordioso também receberia misericórdia. A misericórdia, diz o Evangelho, é o complemento da doçura. Porque aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e pacífico. Tem muita gente que não estuda Jesus, não estuda o Evangelho e quer se passar por misericordioso, por caridoso. Tudo mentira, basta você ver. Não se reforma nada. Isso aqui é só através do estudo, é muito trabalho, é muita ginástica aqui dentro. É muita renúncia e muita dedicação. A misericórdia é o complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e pacífico. Para você estudar misericórdia, você tem que estudar Lucas, Mateus, Marcos e João. Só aquilo ali demora uns 6 anos estudando. 2 horas por dia. As cartas de Paulo, o melhor aluno de Jesus. Os ensinamentos de Paulo. Tem gente que está há 30 anos pregando na doutrina espírita e nunca leu, nunca estudou Paulo de Tarso, nem Jesus. Só abre o computador, pega metade de uma página. Nós estamos precisando estudar as leis de Deus, traduzidas por Jesus, ampliadas os seus estudos morais pela doutrina espírita nos 5 livros básicos, e trabalhar. E trabalhar. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Olha aí, isso aí é trabalho para mais de 100 anos, 200 anos. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação, sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas, que estão acima dos insultos que lhes podem dirigir. Uma é sempre ansiosa, de uma suscetibilidade desconfiada e cheia de fel. A outra é calma, cheia de mansuetude e de caridade. Então, um vai ser paciente, tolerante, vai conversar, não vai falar por detrás, não vai inventar calúnias, nunca vai estar nervoso, sempre calmo, sempre ouvindo mais do que falando. É essa docilidade, é esse ser afável. É isso que é a reforma íntima, que nos traz o Evangelho. É esse, reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, a fim de que o vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e que não sejais aprisionados. Jesus usou de um material firme, que hoje nós poderíamos traduzir: reconcilia-te, porque a morte está chegando e você, quando sair dela, porque você continua, você vai ver a sua bagagem muito ruim, de obras muito ruins. E isso vai lhe fazer um atraso na vida. Você vai ter que repetir várias vezes a reencarnação até conseguir se purificar. E para isso você vai ter que estudar, enfrentar os erros, partir para os reacertos. Partir para os reacertos. Leiam o céu e o inferno, leiam os depoimentos dos espíritos ali. Estudem e vejam como a lei funciona. Leiam
o Código Penal da vida futura, que está aqui no céu e no inferno. É uma enciclopédia aqui, traduzindo como funcionam as leis. Como funcionam as leis. Isso aqui deveria ser lido por todas as religiões. Nosso objetivo não é brigar com nenhuma. É apenas auxiliar para esclarecer determinados pontos que muitas pessoas não conseguem enxergar e por isso vão para o suicídio, vão para as drogas, vão para uma série de coisas erradas, matam as mulheres. Então nós precisamos ver na prática do perdão e na do bem em geral, mais que um efeito moral. Há também um efeito material. Sabe-se que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos continuam te perseguindo, frequentemente com o seu ódio, além do túmulo, aqueles contra os quais conservaram rancor. Por isso o provérbio que diz morto o animal, morto o veneno, é falso quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que aquele a quem quer mal esteja preso ao corpo e menos livre para o atormentar mais facilmente e atingi-lo em seus interesses e em suas mais caras afeições. É preciso estudar para você se reformar. Começar essa reforma mudando a sua bagagem mental, mudando os seus pensamentos e começando uma caminhada de muito trabalho para saber conviver com as pessoas, perdoar, tolerar, reconciliar. Só isso vai te levar à perfeição. Então nós precisamos estudar o Evangelho. É por isso que Jesus veio mostrar para nós que a violência, que não havia lugar para a injúria e para a violência, nem para a cólera. Isso só atrasava você mesmo, que faz uso disso. Que é isso que nós estamos vendo hoje na humanidade, a depressão, a ansiosidade, o estresse, as separações, as brigas de família. O crime que mais cresce são os homens ainda matando as mulheres, as namoradas, etc. Quando se nós estudássemos, nós íamos ter material para nos educar, para a nossa reforma moral. E aprender que não deveríamos, que devemos só fazer para com os outros aquilo que gostaríamos que fizessem eles conosco. Isso é um aprendizado de ordem jurídica divina. É o maior tratado jurídico que veio para a Terra. Só fazer com o outro o que gostaria que fizesse com você. Por isso o Evangelho está escrito em Lucas, Mateus, Marcos e João. Por isso as cartas de Paulo. E por isso as 5 obras básicas da doutrina espírita. As 5 obras básicas. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo. O céu e o inferno e a Gênese. Material para estudar nós temos, para nos reformar. Por isso Jesus mostrou que nós não deveríamos julgar ninguém, não olhar o argueiro no olho do outro, que às vezes o nosso está com uma baita trave, conforme nós temos visto. As pessoas estão agindo dentro da religião, estão secando quem gosta de estudar, estão eliminando os verdadeiros estudiosos, os verdadeiros professores, aqueles que vieram para estudar, mas o povo não gosta de quem estude, é igual o ditador lá na Nicarágua, lá na Venezuela. Ele manda prender todos os que estudam para o bem, ele manda prender todos os religiosos, manda fechar os livros, queimar os livros, fechar as faculdades, fechar os jornais, porque ele só quer ele mandar, como se ele soubesse tudo. Assim também está acontecendo em muitos setores das nossas religiões, principalmente a nossa. Nós temos presidentes que estão se achando os donos da verdade, não conhecem nada. Nós precisamos alertar, nós viemos para estudar. Aí Jesus nos alerta aqui nesse capítulo 10º, o perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Disse-lhe Pedro, vós lhe perdoareis, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eis uma dessas palavras de Jesus que mais devem atingir vossa inteligência.
Tem que estudar muito para compreender isso. Não é fácil, não. Não é fácil. Se o marido tivesse perdoado a esposa e vice-versa, talvez estivéssemos evitado um assassinato. Talvez tivéssemos evitado encerrar uma encarnação que às vezes foi programada durante 200 anos e que aqui encerramos em 30 anos com um tiro na cabeça. Precisamos pensar mais o que estamos fazendo, das reuniões doutrinárias, dessa doutrina que veio para entrar em todas as portas e janelas. Não veio para brigar com nenhuma religião, veio para propor, mostrar o entendimento pedagógico das leis de Deus. Espíritas, não esqueceis jamais de que, tanto em palavras como em ações, o perdão das injúrias não deve ser uma palavra vã. Se vos dizeis espíritas, sede-o, pois. O espírita é aquele que estuda Jesus profundamente. Nessas duas partes que nós estamos falando. O espírita, para entender Jesus, ele vai ter que estudar uns 15, 20 anos. Ele vai ter que ler e reler o livro dos Espíritos, no mínimo 4 a 5 a 6 vezes. O Evangelho segundo o Espiritismo é leitura para 2 horas por dia. 2, 3 horas por dia. Tem gente indo uma vez ao centro espírita, estudando, ficando 1 hora lá por semana. E mais nada durante a semana. E mais nada. Nem estuda, nem medita, nem trabalha. Achando que está tudo salvo. Uma palavra, então sede-o, pois, ou esqueça o mal que se vos pode fazer, e não penseis senão uma coisa, 2 pontos, o bem que podeis realizar. E tem gente achando que fazer o bem é fazer uma festa junina. Não é. Fazer o bem é ter uma reunião doutrinária de estudos profundos para disponibilizar para quem quiser a reforma moral. Então nós temos que pensar na indulgência. Espíritas, queremos vos falar hoje da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal que todo homem deve ter para com seus irmãos. Gente, para nós atingirmos a indulgência demora muito. E fora do estudo não há como. A indulgência não vê os defeitos de outrem. É um tal de ver defeito, de falar por trás, principalmente se for estudioso. As pessoas não gostam de quem estuda. Não gostam. É igual no direito. Você vê aí esse montão de advogados aparecendo da entrevista na Lava Jato, eles não sabem o que é ser advogado. Eles não sabem nem falar na televisão, porque o advogado não responde pelo seu cliente, a não ser nos atos processuais. Mas são essas faculdades que agora estão formando por causa do dinheiro e do diploma. E aí nós estamos vendo como é que nós estamos. Volta e meia, vários escritórios advogados presos, etc, etc. Porque não estudaram e não entenderam a matéria. Então aqui também nós vamos ver que o papel do Evangelho é esclarecer, para que nós saibamos quem é Deus, qual a lei que Ele fez, quem somos nós, para que fomos criados e por que estamos passando por essa escola chamada planeta Terra. Outro objetivo não tem do planeta do que senão a educação para seguirmos pelas nossas próprias inteligências, pelas nossas próprias ferramentas, seguirmos ao patamar da perfeição, sendo homens de bem, aqueles que cumprem a lei de justiça, amor e caridade em toda a sua integralidade. Um grande abraço, Marcelo Paes Barreto, de Guarapari,